Quem destacou, levanta assim fazendo favor. Agora faz assim comigo, ó. Quebrando. Não, mas você falou quebrando com um clima de poesia. Fala quebrando com um clima de guerra. 1, 2, 3 e... A maldição do meio. Amém? Agora ainda de pé no seu lugar. Coloca para mim aí fazendo favor. Lucas capítulo 19, versículo 20. Aqui foi uma maldição que agiu no meio na vida de um profeta, o Zacarias. Vamos ler lá? Respondeu-lhe o anjo: eu sou. Qual era o nome do anjo? Bem alto. Qual era o nome do anjo? Que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Agora, coloque por favor Marcos capítulo 4, versículo 40. Aqui é Jesus repreendendo o vento e a tempestade no meio do mar. Coloca aí, vamos ler lá? Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes? Vamos lá, como é que não tendes? Agora coloca aí, Jesus agindo no meio do mar, na vida agora de um de seus discípulos, o Pedro. Amém? Um dos discípulos de Jesus. Livro de Mateus capítulo 14, versículo 30 e 31. Vamos ler lá em alta voz. 1, 2, 3 e... Teve, espera aí, ele teve, e começando a submergir, gritou. Ele gritou o quê? Não, gente, mas fala como salva, como com quem está clamando por socorro. 1, 2, 3 e... Versículo 31. E prontamente Jesus fez o quê? Jesus fez o quê, gente? Estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena. Aí Jesus dá uma dura nele. Por quê? Olha só o espírito da incredulidade. Assenta aplaudindo o nome de Jesus. Mas dá grito de aleluia. Levanta o seu rosto e olha para cá. Nós começamos sexta-feira passada um trabalho violento na vida de homens e mulheres, onde Satanás tem agido, tem trabalhado no meio. Existe uma maldição que ela age, ela interage no meio. Por exemplo, tem pessoas que o ano para elas ainda não começou. Hoje é dia 30 de junho do ano de 2023. E ela diz assim: pastor, o ano para mim ainda não iniciou. Por quê? Porque ainda não aconteceu nada de bom. Minha vida está parada do mesmo jeito, não mudou nada. E existe um demônio chamado Metá, que trabalha nas ocultas, que trabalha nas escondidas. Qual é a função desse demônio? Trabalhar no meio, agir no meio, interagir no meio da família, no casamento, na vida sentimental, profissional, espiritual, num sonho, no projeto. Esse demônio, ele recebe, ele ganha força de obra de macumbaria, feitiçaria, obras feitas na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Voodoo, obra de magia negra, arriada na encruzilhada, no cemitério, na beira de uma praia da lagoa, numa cascata, na cachoeira, no pé, no cruzeiro das almas. Eu não sei se vocês viram, eu até esqueci de passar para os meninos do som. Eu não sei se foi em Belo Horizonte ou se foi em Contagem ou na região metropolitana de Belo Horizonte. Parou um caminhão e alguns homens com pá na mão para retirar do caminho
uma obra gigantesca de macumba, macumba pesada. Não era uma macumba feita ali com algumas velas na encruzilhada ou em alguns pontos estratégicos, não, era coisa pesada. Tudo isso é feito, realizado na sexta. Lucas capítulo 1, versículo 19, vai dizer que Zacarias, ele era sacerdote, Zacarias, ele era pastor, e Zacarias, ele tinha um projeto, ele tinha um sonho, ele e a sua esposa, eles queriam ser pais, eles queriam que Zacarias queria que a sua esposa Isabel gerasse um filho, desse à luz a um filho, e ele orava, profetizava, ele iniciou um propósito de oração com a sua esposa e dizia assim: Senhor, eu quero ser pai, a minha esposa, ela quer ser mãe, atende o nosso clamor, atende o nosso pedido. E no meio daquele propósito, a Bíblia vai dizer que o anjo Gabriel visita o sacerdote Zacarias e a sua esposa e diz para ele assim: você vai ser pai, Zacarias. Isabel, você vai ser mãe. O que ele diz para o anjo? Eu não acredito. O que ele diz para o anjo? Prega comigo. O que ele diz para o anjo? Irmãos, é a mesma coisa você ficar aqui nesse culto 1h40 e eu pregar: Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai abrir porta, Deus vai te libertar, Deus vai operar milagres grandes na sua vida, e eu mesmo, o pastor, eles não crê na palavra que eu estou pregando para você. Era o que aconteceu com o profeta, o sacerdote Zacarias, porque muitas das vezes a palavra é pregada, mas ela bate na vida de muita gente e cai no chão, porque a pessoa não crê, ela não acredita. É um espírito que produz dúvida, e ela não crê na promessa. Mas eu vim aqui nessa noite para profetizar na sua vida: toda maldição do meio que produziu incredulidade na sua vida, que pôs dúvida em você, será quebrado. Quem crê, bata palmas e dá glória. Assenta aí. Aí aqui em Marcos capítulo de número 4, versículo 40, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele despede da multidão. Ele estava com o seu colégio apostólico, os 12 discípulos, e a Bíblia vai dizer que Jesus disse assim: vamos para o outro lado do mar. O que Jesus? Vamos para o outro? Vamos lá, prega comigo. Jesus disse assim: vamos para o outro? Vamos para o outro lado. Nós vamos viajar essa madrugada. Jesus, ele entra no barco com os discípulos, e Jesus diz assim: ó Pedro, ó Tiago, ó João, ó Filipe, ó Bartolomeu, eu estou muito cansado. Será que eu posso dar uma descansada? Será que eu posso deitar um pouco, me repousar um pouco? Aí Pedro era meio ousado: ô Senhor, mestre, deixa conosco, mestre. Nós somos pescadores profissionais, nós conhecemos o caminho em alto mar, como o caminho na nossa casa, mestre. E Jesus deitou tranquilamente. E a Bíblia vai dizer que no meio, aonde, gente? Não te ouvi. Um demônio se levanta e ele entra no vento. E esse demônio, ele levanta ondas, uma grande tempestade, que ondas se levantou de 7 metros de altura para parar o trajeto de Jesus e os discípulos, para paralisar, para tentar matar aquele sonho, aquele projeto de Jesus e os discípulos. Por quê? Porque eles tinham um projeto do outro lado do mar. É assim que Satanás faz. Você inicia uma jornada, ele vai tentar levantar uma tempestade, ele vai tentar levantar ventania, só para paralisar você. Diga: queima, Jesus. E a Bíblia vai dizer que os discípulos começaram a ficar nervosos, desesperados, porque uma ventania, uma grande tempestade, ondas de 7 metros de altura, e a Bíblia diz que aquelas ondas, as águas já estavam entrando dentro do barco. E a Bíblia diz que os discípulos, eles disseram: Pedro, Tiago, um comentando com o outro: nós vamos morrer. E alguém disse assim: chama Jesus.
Jesus está no barco. Chama Jesus, Jesus está no barco. Chama Jesus, Jesus está no barco. Ei, calma, você vai levantar. Satanás, ele apareceu no meio daquela jornada em alto mar para matar os discípulos, paralisar os discípulos. Fica tranquilo, enquanto o diabo está chegando para agir no meio com maldição na sua vida, Jesus já vai estar lá. Jesus já vai estar lá. Jesus já vai estar lá. Jesus estava no barco. Bata palmas e dá glória. Assenta aí. Aí a Bíblia vai dizer que eles acorda Jesus. Jesus ele levanta. Aí quando Jesus levantou, ele estava dormindo na proa do barco. Ele levantou os discípulos. Olha os discípulos. Ô mestre, não te importa que perecemos? Mas espera aí, como assim? Não, você não entendeu. Os discípulos questionaram a Jesus: ó mestre, não te importa que perecemos? Jesus não estava dormindo? Por que ele estava dizendo, questionando Jesus, tipo assim: o senhor está vendo a tempestade, está vendo aí essa ventania, essa onda de 7 metros de altura, e parece que o senhor pouco se importa? Se eles tivessem fé de verdade, não precisaria acordar Jesus. Era só dizer ao vento: Jesus está no barco. Era só dizer à tempestade: Jesus está no barco. Era só dizer para as ondas de 7 metros: Jesus está aqui. Então você está repreendido, essa maldição está quebrada. Quem crê, bata palmas e dá glória. Acenda aí. E Jesus repreendeu o vento, e Jesus repreendeu a tempestade. Aí Jesus chama os discípulos e Jesus diz para eles assim: por que sois assim, o quê? Por que sois o quê? Tímidos. Como é que não tendes fé? Quando Jesus disse para ele assim, para eles: por que não tendes fé? Jesus estava dizendo assim: vocês são incrédulos, vocês colocaram dúvida. Quando vocês me perguntaram, dizendo: não te importa que perecemos, vocês colocaram dúvida que o Filho de Deus estava no barco. Ali Jesus deu uma dura nos discípulos, dizendo: essa maldição da incredulidade tem que ser quebrado no meio de vocês, porque senão a vida de vocês não vai progredir, porque senão a vida de vocês não vai fluir, porque senão a vida de vocês não vai prosperar. Você pode dar glória a Deus para Jesus? E eu finalizo aqui agora em Mateus capítulo 14, versículo de número 30 e versículo 31. Jesus quebrando a incredulidade na vida de Pedro. Na vida de quem? Agora veja bem, aqui aconteceu algo diferente, porque a Bíblia vai dizer, depois você lê o 14 todinho, Jesus despediu da multidão, trabalhou o dia todo, despede da multidão, e Jesus disse assim para os discípulos: olha, vocês podem entrar dentro do barco, e vocês podem ir a caminho do mar, depois eu encontro com vocês, ok? Podem ir, vocês estão cansados, trabalhamos o dia todo. E a Bíblia vai dizer que os discípulos entraram no barco e começaram o quê? Começaram o quê? A jornada. Começaram o quê? A caminhada. Começaram o quê? O trajeto. E a Bíblia vai dizer que no meio da madrugada, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele aparece. Coloca a coroa lá rápido, gente. Coloca a coroa lá. Jesus aparece no meio do caminho. Jesus aparece no meio da madrugada. E os discípulos no barco, talvez puxando um cochilo. De repente, Pedro, João, Tiago, alguém acorda e cutuca o outro. Vem cá os discípulos. Cutuca o outro. É um fantasma. É um fantasma. É fantasma. É fantasma. Os discípulos não reconheceram o mestre. Os discípulos não reconheceram Jesus. Os discípulos andavam com ele, dormia às vezes na mesma pousada que ele, comia no mesmo restaurante que ele,
os discípulos andavam com o mestre, via Jesus abrir os olhos do cego, abrir a voz dos mudos, os ouvidos do surdo, limpar os leprosos, levantar o paralítico. No meio da madrugada, a Bíblia diz que na parte mais escura, eles acordaram e disseram: é um fantasma, não reconheceram Jesus. E aí veio o espírito da incredulidade, aí veio o espírito de dúvida. Por quê? Porque os discípulos gritaram: quem é que está aí? É você, mestre. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus disse: sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Aí Pedro disse assim: é o Senhor, mestre? Se é o Senhor mesmo, então deixa que eu vá até a ti. Jesus estava no meio do quê? No meio do mar. Aí Jesus disse assim: venha, Pedro. Mais alto, vamos lá. E a Bíblia diz que Pedro: eu vou, é o mestre que está me chamando. Ele sai do barco, ele olhando para Jesus, e ele começa o quê? A caminhar. Não, você não pegou. Ele não começou a caminhar em solo firme, não. Ele começou a caminhar sobre as águas. Calma, senta aí. Ele começou olhando para Jesus, focado em Jesus. Um propósito estava dentro dele: eu vou caminhar, o mestre está me chamando. Eu vou caminhar, o mestre está me chamando. Porém, a dúvida começou a falar com ele. Um espírito de dúvida começou a balançar naquela caminhada, dizendo assim: ô Pedro, você vai afundar. Olha essas águas como estão agitadas. Ô Pedro, você estava com dúvida se era o mestre. E se não for ele? Mas ele estava caminhando, de repente ele tira os olhos de Jesus e ele começou o quê? Hein, gente? Ele começou o quê? Ó mestre! Ó mestre! Socorro, mestre! E a Bíblia vai dizer que Pedro, ele começou o quê, gente? Afundar. Porque a incredulidade, ela faz você afundar. A dúvida faz você se perder no meio do caminho. A incredulidade faz você perder o foco daquele que vai liberar o milagre que almeja e deseja o seu coração. Só que Jesus ouviu o socorro de Pedro, o pedido de socorro de Pedro. E a Bíblia vai dizer que Pedro disse: socorro, mestre. E a Bíblia vai dizer que Jesus fez o quê? Estendeu a mão. Deus te trouxe aqui. Que Jesus vai estender a mão sobre você. Jesus vai estender a mão sobre você. Jesus vai estender a mão sobre você. Dá glória a Deus aí. Jesus puxa ele. Ok, gente? Jesus vai te puxar do fundo do poço. Jesus vai te puxar do meio dessa incredulidade. Jesus vai te puxar no meio dessa maldição. Jesus vai puxar você. Dá glória a Deus aí. Assenta aí. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena. O que é que Jesus disse para Pedro? Homem de pequena fé, por que duvidaste? É aqui que está o mistério. É aqui que o diabo entra na vida de milhares de pessoas. Porque se ele não tivesse duvidado, ele chegaria até Jesus, ele não teria afundado. O problema é que o diabo, ele trabalha produzindo dúvida. Mas eu tenho uma notícia para te dar: o Espírito Santo trabalha com homens e mulheres, produzindo fé dentro de você, produzindo fé dentro de você, produzindo fé dentro de você. Bata palmas e dá glória. De pé no seu lugar. Já era para você estar longe, já era para você ter tomado posse, já era para você estar arrebentando, já era para você ter adquirido aquele milagre, aquela bênção. Sabe por que não aconteceu ainda? Por causa dessa incredulidade. O pastor está pregando, será que é verdade? Isso aí aconteceu na vida dos discípulos. Eu já ouvi alguém dizer assim: a Bíblia foi homens que escreveu. Quem garante que foi verdade? É porque não crê, é porque não acredita. Agora dá uma olhadinha para a vida delas. Satanás está paralisando, destruindo tudo. Por quê?
porque tem um espírito de incredulidade que age no meio. Tem essa pessoa que ela foi vítima, a vida dela não vai para frente, a vida dela não progride, a vida dela não avança, mas Deus te trouxe aqui hoje à noite, que a maldição do meio da incredulidade vai ser quebrada. Se você crê, bata palmas e dá glória. Amém? Quem precisa ser curado de uma enfermidade, levanta sua mão, sai do seu lugar e sobe aqui no altar. Os demais, pega a tua bolsa, tuas coisas e vem aqui na frente, traga aquele propósito, viu gente? E nós vamos orar para Deus quebrar a maldição do meio, em nome de Jesus.